Você já parou para pensar no que aconteceria se a Amazônia fosse realmente extinta? Isso mesmo. Você já parou para pensar na possibilidade da Amazônia ser completamente destruída? O que aconteceria com a região? Com o Brasil? Com o mundo? E com você? Eu sou o Boco. Seja muito bem-vindo ao Sétimo Filho. Sim, habitamos um planeta ecossistêmico. Isso significa dizer que o que acontece em um único ponto da Terra tem um impacto em todo o globo. Então se prepare. Se algo acontecer com a floresta amazônica, o mundo vai mudar. E você também. Para quem ainda não sabe, a Amazônia é apenas a maior floresta tropical do mundo. Ao todo vivem ali 2 milhões de espécies diferentes e algumas delas são exclusivas dessa região. Mais precisamente, estamos falando de 40 mil espécies de plantas, 300 espécies de mamíferos e 1.300 espécies de aves que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Você tem noção do tamanho desse lugar? Estamos falando de mais de 4 milhões de quilômetros quadrados de florestas. Se pegarmos então a capacidade hídrica da região, veremos que sua importância é realmente absurda. Para se ter uma noção em termos de água, a Amazônia possui mais de 60% de toda a disponibilidade hídrica do país. Pois é. E toda essa abundância da flora e fauna, das florestas, das árvores e dos rios tem um impacto direto sobre o clima do planeta. Quer um exemplo? Você já ouviu falar nos fenômenos dos rios voadores? Eu não estou brincando. Eu peço agora que você, confortavelmente, sentado em sua poltrona, use a sua imaginação, que eu tenho certeza é muito fértil, e acompanhe meu raciocínio. Vem comigo. Você pode não perceber, mas a água que cai em forma de chuva sobre a sua cabeça e a minha careca, que rega o seu jardim e tudo que está abaixo do céu, tem a ver com este fenômeno. Os rios voadores são cursos de água atmosféricos, massas de ar carregadas de vapor de água que são levadas pelo vento quando vem uma frente fria. Por exemplo, essas massas se transformam em chuva. Pense numa bomba d'água. A floresta amazônica funciona como uma bomba d'água. Ela puxa para dentro do continente a umidade evaporada pelo Oceano Atlântico e carregada pelos ventos alísios. Ao seguir terra dentro, a umidade cai como chuva sobre a floresta. A floresta então devolve a água da chuva por meio da evapotranspiração, quando a passagem de água em estado líquido do solo evapora e das plantas transpira simultaneamente. Elas devolvem a água para a atmosfera em forma de vapor de água. Explicações técnicas à parte, será que precisamos mesmo dizer qual a importância da chuva para o planeta? Sem chuva, não sobreviveríamos. E a história então da Amazônia ser o pulmão do mundo? Bom, não procede. A floresta amazônica consome quase todo o oxigênio que produz. O pulmão do mundo são as algas marinhas, bosques e florestas de todo o mundo, somados, produzem 24% do nosso oxigênio. No entanto, o desmatamento da floresta amazônica e a extinção de muitas das espécies da região tem sim um impacto gigante sobre o clima do planeta. Você quer um exemplo? Pois vamos a eles. Se a Amazônia fosse extinta, perderíamos 30% da biodiversidade mundial. Parece pouco? Estamos falando de cerca de
40 mil espécies de plantas, entre elas 30 mil que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Haveria também um processo de transformação de partes da Amazônia em savanas, predominando a vegetação rasteira, típica do Cerrado. Sem a mata, como a conhecemos, um ser minúsculo poderia fazer um estrago catastrófico. Insetos transmissores de doenças seriam mais favorecidos, entre eles o barbeiro. Pense bem se você gostaria de ver um surto da doença de Chagas na região. Febre prolongada, dor de cabeça, fraqueza intensa, inchaço no rosto e nas pernas, insuficiência cardíaca é o que você poderia sentir se picado pelo inseto. Sem falar que pessoas com o diagnóstico, mas sem sintomas, têm risco 2 a 3 vezes maior de óbito. Mas os danos de uma Amazônia extinta não parariam por aí. Os rios amazônicos, aqueles imensos como o Rio Amazonas ou Tapajós, rios que parecem com o mar, de tão extensos que são. Bom, eles acabariam. Sem a vegetação, o solo passaria a invadi-los, assoreando as águas e interrompendo seus cursos. Se você pensou na Lua com suas crateras ou num ambiente seco, provavelmente é uma boa relação. Sem o rio Amazonas, por exemplo, os mares seriam afetados também. Como o rio deságua no Oceano Atlântico, isso influenciaria no desequilíbrio da população de peixes, pois certos nutrientes levados do rio Amazonas, que servem para os peixes marítimos, deixariam de chegar até eles. Resultado? Queda da população de peixes. Melhor você já ir pensando em outro tipo de alimento para você comer, se é um apreciador. Sim, um rio cheio faz falta. Agora imagine a Terra sem 20% da quantidade de água doce que existe no planeta. Se nos faria falta. É disso que estamos falando. Isso alteraria o regime de chuvas em todo o mundo, além de aumentar a temperatura global em 0,7 graus Celsius. Há quem acredite que haveria nevascas na Inglaterra e aumento de tufões no sudeste da Ásia. Você acha o aquecimento global algo distante? O aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra traria secas, inundações, colheitas destruídas e muitas epidemias. Seria um verdadeiro caos. Acredite, você não quer viver neste planeta. Hoje nós ficamos por aqui. Deixe o seu gostei, se inscreva e ative as notificações. E principalmente, vamos refletir e preservar aquilo que ainda nos resta. Faça a sua parte, aí na sua vizinhança. O mais próximo de você que você puder. Ajuda o planeta, pode ter certeza. Um abraço grande, até a próxima.